Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer a melhor gestão do seu negócio. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter aquele cantinho gostoso para viver com a sua família com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, por toda a jornada empresarial. Desde o plano de negócios, acompanhando pelo seu reposicionamento estratégico, consulte sempre um bom profissional para que faça, juntamente com você, o seu negócio prosperar. Também com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, fiscal, financeira, para você, empreendedor, para você, empreendedora, concentrar sua energia, o seu esforço em fazer bons relacionamentos, em gerar bons negócios, fazendo a sua empresa, então, prosperar. Eu queria, antes de que a gente chame aquele cantinho do café muito gostoso, com uma convidada especialíssima, eu gostaria de fazer uma rápida reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedora. Quantas vezes você já imaginou que as coisas que acontecem no mundo empresarial só se aplicam às grandes empresas? Ah, porque essas novas tecnologias são feitas para as grandes empresas. Você acompanhar o desdobramento dos cuidados com o meio ambiente, dos cuidados com uma gestão mais transparente, dos cuidados de envolver a sociedade, a comunidade. Isso é só para grandes empresas. Na verdade, um dos grandes atributos e um dos grandes desafios do nosso canal da NTBA é levar até você, empreendedor, você empreendedora, você que é pequeno, você que é pequena, você que está pensando em montar o seu empreendimento, o seu negócio, a melhor informação e o melhor conteúdo para que você possa aplicar na prática no seu negócio, na sua empresa, independente do tamanho. Então é fundamental que você... Ah, mas eu ouvi um novo termo, nós já tivemos a oportunidade, então consulte lá na nossa biblioteca de episódios do seu canal NTBA, nós já tivemos oportunidades de detalhar uma parte do assunto que nós vamos conversar hoje com uma convidada especialista. Nós já falamos sobre o ESG. Nós já falamos sobre a questão do envolvimento com o meio ambiente, com a sociedade, a comunidade e, sobretudo, com uma governança transparente e com os cuidados que nós temos que ter na governança de qualquer tamanho de negócio. E hoje, mais do que nunca, grandes corporações se alinham, prefeituras se alinham, a sociedade busca esse alinhamento com o ESG. Então é um pouco disso que nós vamos debater e conversar hoje com a nossa convidada especial no cantinho especial do café. Vamos para aquele cantinho gostoso da conversa no café. Voltamos, empreendedor, voltamos, empreendedora, naquele cantinho gostoso do seu canal da NTBA, a conversa no café. Uma conversa hoje muito especial, com uma convidada especialíssima, que gentilmente nos atendeu, fez uma longa viagem para chegar até aqui, para conversar com você, empreendedor, com você, empreendedora, mas que tem um conhecimento com mais de 20 anos de experiência no mercado, tratando de gestão empresarial, de gestão corporativa, para grandes empresas, para médias empresas, para pequenas empresas, especialista também nas ODS, que a gente vem debatendo em inúmeros episódios do nosso canal da NTBA, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. 2030 está se aproximando, viu? Passa rápido. Ah, é só para 2030? Não, passa rápido. Eu estou falando de Carolina Freitas. Seja bem-vinda ao nosso canal da NTBA. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com todos vocês. E vamos lá, vamos debater aí um pouco de ASG na pequena, na média empresa, como é que a gente pode estar aplicando tudo isso no nosso dia a dia. E eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem aqui para conversar no episódio de hoje, Carol. Me permita chamar de Carol, olha Por favor, só, olha claro. só a força do hábito, né? Mas a gente aqui tem esse cuidado de trazer os assuntos voltados ao pequeno empreendedor. Sim. E por muitas vezes desmistificar o que parece que somente as grandes corporações têm acesso. É claro que, quando eu falo de uma grande corporação, de entidades, de organizações, não somente empresariais, ligadas ao terceiro setor, fundações, associações, de uma maneira geral, quando você traz esse conceito do ESG, por exemplo,
Óbvio que você tem uma maior estrutura, você tem eventualmente condições de contratar profissionais para poder te auxiliar, de contratar o bolo pronto para você aplicar. No caso do pequeno empreendedor, muitas vezes causa aquela dúvida, mas será que isso é relevante para o meu negócio? Será que eu vou precisar me adequar a esse conceito? Será que o meu fornecedor vai depender de mim para que ele consiga também ter uma condição adequada? Será que eu, enquanto fornecedor de uma outra organização, eu não tenho que ter essa certificação, por exemplo? E é isso que eu queria que você abordasse com o nosso empreendedor, com a nossa empreendedora no nosso canal da NTBA hoje. Vamos lá. ASG é para todos, né? ASG não tem para pequena, médias ou grandes empresas, mas querendo uma questão conceitual, a gente for lembrar que ela veio, né, de uma carta de um grande CEO de um fundo de investimento chamado BlackRock, o maior fundo de investimento do mundo, da qual ele diz que o mercado financeiro tinha uma obrigação com o mundo em decorrência do capitalismo, né, dos limites planetários que estão sendo todos extrapolados. Então, se todos nós quisermos termos milhões juntados, casas na praia, casas no campus, etc, etc, e etc, num consumo exacerbado, não há planeta. O planeta é finito, né? Não é infinito. Então, a gente também tem que começar a relembrar muito essa questão do capitalismo consciente. Então, é extremamente relevante a gente pensar isso. Partiu do mercado financeiro e vem sendo pressionado o mercado financeiro. Até porque a Bolsa de Valores possui um índice, até porque as empresas listadas na Bolsa possuem obrigações com relação à ASG, e o Banco Central também tem uma série de normas que também advêm deste lugar, né? Como é que o pequeno e médio empresário sofre? Na verdade, ele que é o mais que vai ter reflexo em tudo isso, porque ou você fornece ou você é fornecedor. De quem? Do grande. Então, hoje, se você quer fornecer, exemplo, para a Europa, dependendo do que você já quer fornecer também para os Estados Unidos, a primeira pergunta que ele vai te perguntar é: o que você está fazendo sobre gases de efeito estufa? Redução de carbono, se você tem créditos a oferecer. Como é que é a sua questão de gestão de seus resíduos ambientais, os seus resíduos que você está fazendo pós-consumo ou pós-industrial, mesmo você sendo pequeno, né? Então, uma hora a cadeia, dentro da cadeia de suprimentos, vamos colocar assim, ao qual você está, você vai estar sendo questionado. E eu acho muito importante quando a gente fala do pequeno e médio empresário, e até mesmo aquele que quer começar a empreender, eu acho que toda empresa, não importa o seu tamanho, ela tem que começar a ter uma coisa chamada política de risco. O ASG veio para proteção do capital. Proteção do capital para quê? Para a tua perpetuidade do negócio. Não é para a tua perpetuidade só do ponto de vista dos 4 sacos de dinheiro no final do ano. É a tua perpetuidade mediante a todas as mudanças climáticas que hoje acontecem, se eu tenho futuro. Então, quando a gente começar, a gente tem que começar a falar de uma política. Política sobre qual assunto? Qual é o meu risco mediante as questões ambientais dentro da minha empresa? Quais é o meu risco mediante as questões sociais da minha empresa? Quais são os meus riscos perante a governança corporativa da minha empresa? Uma empresa pequena tem governança? Claro. Uma empresa pequena tem questões sociais? Sim. Quem são seus colaboradores? Quem são sua comunidade? Como você se relaciona? Minha empresa tem questões ambientais? Claro, você utiliza água, você utiliza luz, você utiliza suprimentos. Então, a tua empresa, mesmo tendo 3 colaboradores, ela tem como fazer uma política de risco sobre ESG e ela tem como entender ou mapear quais são seus riscos estratégicos e quais são seus riscos operacionais relacionados a isso e como que te traz perpetuidade a longo prazo. Então você está chamando a atenção do nosso empreendedor, Carol, que a gente está falando não só dentro de uma cadeia de suprimento, onde a gente se encaixa em qual elo, não importa, né? Mas eu sou consumidor, sim, independente da matéria-prima para produzir o meu produto ou eventualmente o meu serviço, eu tenho consumo de elementos naturais, né? Que também são finitos e que se a gente não souber fazer uma boa gestão disso, vai haver a falta, né? E talvez a gente não consiga remediar, né? E isso a gente tem, talvez até para traduzir, né, para você empreendedor, para você empreendedora, nós estamos falando de repente do que eu faço com o descarte do meu lixo, como é que ele é descartado, aonde ele vai ser colocado. Porque se não houver um descarte adequado, e inclusive na questão da sustentabilidade, a gente apregou muito a fazer a coleta seletiva, fazer o descarte seletivo, porque você ganha e produz um outro ciclo de utilidade para aquele produto, que porventura já não tem mais serventia para a gente, ou mesmo uma embalagem, mas que para outro pode ser a matéria-prima.
para o seu negócio, para o seu próprio empreendimento. Então é fundamental, em primeiro lugar, me parece, cara, a gente começar a enxergar, principalmente entre os pequenos, que esses conceitos, que já não começou ontem, né? Isso é bom, é bem entender que isso não começou ontem, mas que parecia ser tão distante, já faz e deve fazer parte do nosso cotidiano. Estou errado na minha observação? Não, você está perfeito. E aí eu volto dessa política quando a gente olha e fala assim, vamos falar então sobre a questão ambiental. Como que é a utilização da minha água? De onde vem a minha água? Como é que eu uso a minha fonte de luz? É uma energia renovável? Em que sentido? Solar, eólica? Vamos voltar à questão dos meus resíduos, né? Então, falando assim, vamos lembrar de ontem de uma notícia bem fresquinha que teve. 11 milhões de pessoas no Rio de Janeiro estão sem água, sem prazo. Vamos supor que você tem um negócio e você faz parte dessas 11 milhões de pessoas. Você vai ficar alguns dias sem água. Como é que o seu negócio vai ser? Como é que o seu negócio vai Tem ser? negócio que não funciona sem água. Se Exatamente. for um lavar rápido, então fecha as portas. Então, e aí, como é que você, se você não tem uma política com relação à ASG, como é que você supera isso? Então, vamos falar de resíduos. Resíduos pós-consumo. Ok, resíduos pós-consumos. Resíduo tem valor. Pega-se um balde de tinta imobiliária pós-consumo, vai ver o valor agregado dele. Vai ver, hoje eu passei vindo para cá que tinha um senhor que ele comprava óleo na PET por R$3, 2 litros de óleo. Por que ele compra óleo usado? Porque é um dos resíduos pós-consumo com maior valor agregado. Resíduo é dinheiro. Sim. Então, já que a gente está falando de resíduo é dinheiro, quanto que a minha empresa faz de resíduo pós-consumo? Exemplo, se eu tenho um bar. O que eu faço com as latinhas? Eu revendo? Revendo para onde vai esse dinheiro? Se eu posso pensar já no S, por que eu não pego e simplesmente não divido com os meus colaboradores no final da semana de tudo aquilo que eu consegui arrecadar? Ou eu crio um fundo, né, de recompensa no final do ano. E com todo esse valor a gente distribui. Ou melhor, vamos supor que a gente possa, já que eu tenho vamos supor que eu tenho uma boa política de remuneração, um bom ticket, uma boa cesta básica, uma boa política de benefícios para o meu colaborador. Esse valor que a gente conseguiu durante a cada 6 meses desses resíduos pós-consumo, a gente pega em torno da nossa comunidade uma empresa de terceiro setor que precise dessa doação e nós vamos lá e alicerçamos e reforçamos a nossa comunidade. Ou apoiamos alguma causa que tem a ver ao bairro onde eu estou em torno e que realmente também apoie a melhoria, né? Eu já estou usando o S e o A. E onde a governança tem tudo isso? Como é que eu faço essa materialidade? Quantos quilos de resíduos durante um ano eu deixei de ir para aterro que foi para reciclagem? Isso é materialidade, né? E eu destinei para tal que deu tal valor e está aqui a doação. Isso também você tem o quê? A transparência do seu processo perante o teu colaborador. E ele participou, ele votou, ele tá lá dentro, ele tá... Então você vê, eu te dei um simples exemplo que a gente está falando de ambiental, de social e de governança. Então, como que... E aí eu tô brincando com as ODS, porque eu tô falando de consumos e cidades mais responsáveis, eu tô falando de diversidade e inclusão, eu tô falando de igualdade, eu tô falando de agricultura e fome zero, erradicação da pobreza. Então, como que pequenas ações no meu dia a dia, dentro da minha empresa, podem estar contribuindo para um planeta melhor? Já como você bem mesmo colocou, o planeta não é infinito, o planeta é finito, não há um planeta B, não há um jogar fora. Você está jogando fora para onde? Não tem fora, tá tudo dentro, né? Eu diria até mais, Carol, a gente tem aqui que começar a cada vez mais, eu acho que não é nem se acostumar, trabalharmos dentro de uma doutrina de que o que nós podemos tirar proveito de tudo aquilo, até a última instância. Quando você falou da questão do lixo, tem gente que vai fazer, opa, já vou ganhar mais com isso. Tá legal, se você acha que tem que incorporar isso no seu faturamento, e se já não fez até hoje, olha aí, olha a dica, você já está perdendo dinheiro. Por outro lado, eu entendo, eu também sou partidário disso, principalmente na reciclagem de embalagens e tal. Já aconteceu, já tive empreendimento, você até citou gastronômico, eu já tive empreendimento gastronômico, e num dado momento, quando a gente começou a fazer parte da sociedade, eu entendi que aquilo era importante, porque sempre tinha 2 colaboradores que cuidavam com mais carinho das latas. Então a gente entendia qual era o fim. A partir do momento que a gente começou a fazer ajustes na empresa, e você tocou num ponto importante, quando você tem uma política de remuneração mais adequada, de benefício, que você consegue fazer uma gestão mais clara, transparente, efetiva,
né? Eu chamo a atenção de você, empreendedor, de você, empreendedora, que dentro do processo administrativo, sem controle, eu não faço gestão. Claro que o princípio primeiro da gestão é o planejamento. Mas se eu não fizer controle, eu não faço gestão. Então, controlar inclusive o lixo, controlar inclusive o descarte, controlar o uso adequado, principalmente no restaurante, de insumos. E a gente até brinca, viu, Carol? Que os melhores amigos de qualquer cozinha chamam-se relógio e balança. Porque tudo tem seu tempo e tudo tem seu peso, porcionamento, ficha técnica, para que você possa otimizar a tua matéria-prima e produzir cada vez com mais eficiência aquilo que você vai oferecer para o seu cliente. E com isso, qual é a surpresa? Quando você torna-se mais eficiente na produção, a sua rentabilidade tende a aumentar, não necessariamente porque você aumentou o preço de venda, mas porque você fez o melhor uso racional de todo o processo de produção. E isso tem a ver com esse envolvimento. E a partir de um segundo momento, a gente já começou a extrapolar para a questão coletiva. Não mais direcionado para um ou outro colaborador, mas por ele entender, ambos entenderam que a gente, quando começa a trabalhar o coletivo, todo mundo sente-se mais pertencente àquela ação, envolvidos, e a gente começa a trabalhar com sinergia. Então, o sentido de pertencimento é fundamental para a equipe aderir às políticas implementadas e novas que a empresa pode ter. Isso é a tal famosa cultura organizacional, Sem né? dúvida. Uma empresa sem cultura, né? Ou uma empresa que ela vem de uma cultura que é daquilo que eu entendo, e aí não é cultura, né? Não, é eu. É o Eu. exatamente. Aí aí não há colaboração, aí você começa a ter o problema de turnover. E quando você começa a ter problema de turnover, você começa a ter risco, né? Sem dúvida. Quando você tem risco, porque novamente, isso não está mapeado, não está pertencente, foi aquilo que você colocou, né? O colaborador, quando ele é incluso, e eu falo, a inclusão e diversidade, ela começa dentro, não fora, né? Eu acho que a inclusão, ela vem também de um lugar de entender quem é meu colaborador. O que é um time plural? O que é um time diverso? Né? Por que eu não tenho uma pessoa com 50 a mais dentro do meu time, não importa qual é o trabalho? Por que eu não tenho alguém com 60 a mais dentro da minha equipe? Por que eu não tenho um homem? Por que eu não tenho uma mulher? Por que eu não tenho um público LGBTQ+, dentro do meu time? Por que eu não tenho um preto, um pardo, uma preta, uma parda, ou uma pessoa indígena dentro do meu time? Por que eu não tenho uma pessoa trans? Mas aí também não é para fazer troféu. Não. Né? É para simplesmente incluir, é para entender por que eu não tenho uma pessoa neurotípica dentro do meu time. Isso é muito importante a gente falar. Aí também é um outro lugar que eu acho que é importante a gente também falar aqui da questão do social, da gente falar do empreendedorismo, eu olho os iguais à medida das suas igualdades e olho os desiguais à medida das suas desigualdades ou não? Porque eu não posso exigir de um colaborador que demora 10 minutos para chegar em casa, que fez uma faculdade de primeira linha, de um rapaz ou de uma moça que demoram 2 horas num trânsito, num coletivo, já chega cansado e eles têm a mesma condição. Não vão ter a mesma condição. Eles não têm a mesma condição, porque eles já não tiveram a mesma oportunidade do começo. Eu não posso exigir dos dois. Isso é inclusão. Inclusão não é só contratar o que é diferente. Inclusão é olhar também as desigualdades dentro do meu próprio time, dentro da minha diversidade. E isso é diverso. Como é que eu trato isso? E tem que ter sensibilidade, né? Acho que a sensibilidade, a observação, a sensibilidade. A gente fala muito aqui, Carol, você está tocando num ponto que já em outros episódios com outros colegas que participaram, a gente levantou muito essas questões. Então vale a pena aí você revisitar os episódios passados na questão de gestão de equipe, de treinamento, porque o que acontece? Você tem as diferenças e está chamando a atenção de um outro ponto, e aí eu vou puxar o passado, hein? Lembra quando fala, eu tenho qualidade no meu produto? Que era adjetivo. Quando qualidade para produto e excelência para serviço, na verdade não é adjetivo. É a condição sine qua non. Ou eu tenho um produto com qualidade e sou honesto com o meu cliente e com o mercado, ou eu presto um serviço com excelência, senão não estou sendo honesto com o mercado e com o meu cliente. A mesma questão que você levantou agora. Quando eu começo a ter dentro da minha equipe o diverso, não é pelo troféu, não é pelo adjetivo. Eu vou levantar a bandeirinha aqui, olha, eu faço. Né? Isso me faz recordar, me permite aqui até fazer um parênteses. Certa ocasião eu fui convidado para fazer uma palestra aqui em Santos, né, no litoral de São Paulo, para você que nos acompanha no canal de todo o Brasil.
nós temos aqui a Semana da Diversidade. Em uma certa ocasião, eu dirigi uma entidade ligada ao turismo e fui convidado a proferir numa mesa redonda. Lá estavam também uma empreendedora, que é um ícone do segmento LGBTQIA+, aqui em São Vicente, com o seu quiosque, com a Cris. Estava lá o gerente do Museu da Diversidade, que fica na Estação São Bento do metrô, debatendo essas questões. E coube a mim falar sobre a questão do turismo. E eu chamei a atenção que um dos segmentos que menos preocupação tem com o preconceito é o segmento de turismo e hospitalidade, por duas razões. A gente tem dentro do manancial de colaboradores, uma boa parte tem essa orientação e tem toda a liberdade de pensar da forma como quer. Então, isso é um primeiro aspecto. E segundo, que, sob o ponto de vista econômico, tratar com esse segmento de turismo é um segmento altamente rentável, porque geralmente são pessoas cultas, são pessoas que têm um bom posicionamento e que têm aí um tempo livre maior para poder gozar, né, da felicidade, de encontrar sua alma gêmea, enfim, e a gente acaba percebendo isso, estudos são feitos, não estou aqui no achismo não, isso é comprovado através de pesquisa e de sondagem. E eu comentava exatamente isso. Ao final, abertas as perguntas, apareceu lá uma trans, levantou a mão e perguntou, bom, eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Você disse que no turismo, na hospitalidade, você não tem isso, não é aquilo, E você? Você também está atento a essa inclusão? Você tem algum preconceito? Eu falei, eu acho que mais do que pensar em responder com conceito, eu vou responder com fatos. Meus 2 últimos assessores de comunicação, o que pediu para sair o atual, eles são homossexuais. Eu tenho hoje uma estagiária que eu acabei de efetivá-la, que é preta. E tenho uma portadora de necessidade especial, que inclusive é minha estagiária e minha aluna na universidade. Aí eu lhe pergunto, que preconceito eu tenho? Se eu os contratei, se lidero eles e a gente consegue trabalhar harmonicamente, inclusive, por uma questão aqui, depois vocês vão descobrir, porque estão todos uniformizados, eu dizia, vocês vão observar exatamente esse repertório diverso e maravilhoso, porque a gente encontra na diversidade, na pluralidade, a capacidade de criar coisas maravilhosas. Eu acho que é um pouco disso, né, Carol, que a gente traz aqui para o nosso empreendedor e você vem com o teu refinamento, com a tua experiência, a reafirmar isso, que nós temos que estar atentos a isso, temos que ter essa sensibilidade. Mas eu queria explorar um pouco mais com você, que é um tema que talvez cause aquele gato escaldado, que é a governança. Vamos lá. Que é a transparência na hora de fazer gestão. E não é à toa que toda essa retórica vem do mercado financeiro. Vem numa reafirmação não só daquilo que os bancos centrais modulam, orientam e normatizam, não vem só das comissões, como no caso do Brasil nós temos a CVM, que faz, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que faz toda a doutrina do que acontece na B3, na nossa principal bolsa de valores, ou qualquer bolsa de valores que exista aqui no Brasil. Mas além da doutrina que tem em Wall Street, né, que você tem os indicadores não só de performance de ações, mas, sobretudo, mais do que nunca hoje, da transparência. Porque quando se fala em dinheiro, se fala em investimento, todo cuidado não é pouco, né? Sim. A governança é a base do ASG, né? Na verdade, a governança corporativa ela é a base de qualquer empreendimento. E ela advém de processos e políticas, né, com transparência para a perpetuidade do negócio. Aí, para o pequeno e médio empreendedor, vamos trazer isso para o teu dia a dia. Começa por uma prestação de contas. Começa com uma contabilidade correta. Começa com controles internos. Controles do quê? Orçamentários. Qual é teu orçamento para o próximo ano? Qual é o teu budget para o próximo ano? Qual é o teu forecast, né? Como é que estão os seus inventários? Isso é uma questão. Como que estão suas políticas? Quais políticas? Como é que eu remunero? Como é que eu tenho cargos e salários dos meus colaboradores? Como é que eu me remunero como sócio e o meu sócio? Né? Eu tenho uma remuneração, eu tenho um prolabore, eu tenho confusão patrimonial. Como é que eu pago os meus fornecedores? Qual é a política que eu tenho de contratar o meu fornecedor? Né? Então, a gente começa a investigar essa empresa. Aí, de novo, primeira coisa que você vai ver é a proteção ao acionista. Então, o que é uma proteção ao acionista? Eu tenho uma sociedade, eu tenho um acordo de sócios com o meu sócio. Como é que ele entra, como é que sai?
Como é que ingressa um novo sócio? Como é que sai um novo sócio? Como é que eu aprovo as minhas contas? Eu vou reinvestir quanto na empresa? Né? Isso é muito importante. Isso começa a proteção aos acionistas. Depois disso, como é que eu tenho uma diligência empresarial? Eu tenho um planejamento estratégico? Eu penso no meu futuro de curto e médio prazo? Eu tenho isso mapeado? Eu ponho essa estratégia em operação? Eu tenho esse orçamento? Como é que eu controlo isso? Como é que eu audito? Né? Como é que são as minhas conformidades, o meu compliance, qual que é a minha ética empresarial, qual que é a minha missão, visão, valores e os meus propósitos? Tudo isso dá para ser feito numa padaria. Tudo isso é possível ser feito dentro de uma padaria, de uma clínica de estética. Num cabeleireiro? Exatamente, não é dependente de tamanho, isso é fácil, isso é adaptável. Né? Então começa-se desse lugar. E aí, quando você fala também de compliance, é muito interessante você observar como é que você controla. Quem você controla? Quem te controla? Quem te fiscaliza? Quem te audita? Né? Então, aí de novo, volta aquela questão do capitalismo consciente. Né? O quanto eu quero, para onde eu quero chegar, dentro da finitude do planeta. Perpetuidade empresarial nos dias de hoje, eu vou voltar a dizer mais uma vez isso, não é ter um negócio rentável, é ter um negócio perpétuo mediante as mudanças climáticas. Eu só consigo com uma boa governança empresarial, com uma boa governança corporativa. Eu só consigo isso tendo um conselho. Ah, eu preciso ter um conselho de administração? Não. Eu posso ter um conselho consultivo. O que é um conselho consultivo? É um Alexandre que vai entrar na sua empresa e vai refletir com você quais são as suas dificuldades, vai oxigenar. Né? O empresário não precisa mais sofrer sozinho. Sim. Se é uma empresa, vamos ter um conselho de família, porque o quanto o almoço de domingo interfere na segunda-feira de manhã dentro da empresa. Por isso que você cria o conselho de família, para que os problemas da família não afetem a empresa. Não afeta o almoço de domingo. Exatamente. Fica para segunda-feira. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente prepara a segunda ou a terceira geração? Primeira geração tem que ganhar experiência gastando o dinheiro dos outros, não o nosso. Né? Tem que se preparar. Né? E aí, dentro de uma empresa familiar, como é que você motiva teu colaborador sabendo que ele nunca vai ser chefe? Se ele nunca tem para onde ir, porque ele nunca vai poder chegar no lugar do sócio. E isso é um grande dilema de governança. E faço essa provocação ao empresário que tem empresa familiar. Como que você motiva teu colaborador a saber que ele nunca vai ser chefe? Que ele tem um teto, né? Exatamente. Né? Então, assim, como que tá essa sua prestação de contas? Quando você tem uma prestação de contas, quando você tem um orçamento, quando você tem um controle, quando você tem um bom acordo de sócios, e quando você começa a pensar num conselho, o que é um conselho? Trazer alguém para oxigenar com você a sua tomada de decisões. Qual é a tua política de tomada de decisões? Qual é a sua política de alçada de gastos? Isso é fundamental. Quando você tem isso muito claro e pequeno, gente, eu não estou falando nada de 10 páginas, algo simples, de 2 páginas, não tem, faz um Excel. Existem hoje vários sistemas simples e gratuitos que podem, né? Mas começa de novo trazendo essas relações. Eu acho que a gente tem que muito falar primeiro dessa relação de sociedade. Quem tem 50-50 numa sociedade limitada não tem nada. Quando você começa os seus conflitos de interesse, você resolve como? Com um juiz? Colocando a imagem do seu negócio em risco? Cadê as boas práticas de mediação e negociação? Como é quem pensa com você em tudo isso? Quem pensa é um conselho consultivo. Né? Volta à política de riscos. Né? Quais são os meus riscos de governança corporativa? Então, a governança, ela vem perpetuar tudo isso, ela vem oxigenar, ela é incômoda, mas governança é falar o quê? 1/3 passado, 2/3 futuro. Ela vem para tratar o amanhã, ela vem para contribuir para essa perpetuidade, através do quê? De políticas, diretrizes e controles internos. Então, é fundamental e dá para fazer, Ufa! Olha só. Café tá tão bom que nem esfriou na xícara, hein? E já passou o tempo, hein? Então aqui, nós vamos acordar aqui uma sistemática de gestão, Carol, que você vai voltar em outros episódios para a gente mitigar, para a gente aprofundar cada uma dessas letrinhas, que só são 3 mágicas, né?
mas que tem uma expressão e uma expansão de cuidados que nós temos que ter, independente do porte da nossa organização, da nossa empresa, que são fundamentais, pelo termo que você usou com muito brilhantismo, perpetuidade. As empresas, elas nascem por tempo indeterminado, está no contrato social, inclusive. Né? As pessoas passam. Mas como eu vou deixar para as próximas gerações fazer a gestão do próprio negócio e perpetuar o meu legado? Porque são legados. Né? A gente está aqui para aprender, mas também para deixar bons legados. Eu queria muito te agradecer, Carol, nessa participação super rápida. Quando o assunto é bom, o tempo voa. Sim. Né? Queria muito te agradecer essa tua participação no episódio da NTBA, do nosso canal, e já sendo intimada, se remota ou presencial, a estar conosco em outras oportunidades. Eu que agradeço, eu volto com muito prazer. E eu gostaria de deixar que a nossa casa é o nosso planeta. E não existe planeta B. Que a gente possa refletir. Por mais que a gente esteja buscando achar uma outra casa, mas é essa aqui mesmo. Exatamente. Essa maravilhosa casa. E volto com o maior prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Com o oferecimento da Construtora Miramar, mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa viver com muito conforto, com muita tranquilidade com a sua família. Com apoio de NNA Santos, Consultoria e Projetos, a empresa que acompanha você em toda a jornada empresarial. E também com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio empreendedor, do seu negócio empreendedora, para que você possa concentrar em ter bons relacionamentos, gerar um aumento do seu faturamento, melhor organizar a sua empresa, pensar estrategicamente. Consulte e acompanhe sempre com um bom profissional do seu lado para que possa fazer a sua empresa prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!